Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje será sobre as figuras de linguagem. Então, iniciaremos a partir de agora esse estudo das figuras de linguagem, que são muitas. Mas, antes de tudo, eu gostaria de conversar com vocês sobre os sentidos, tá? Nós temos dois sentidos, o sentido denotativo e o sentido conotativo. Sentido denotativo vem de denotação, é o significado real da palavra. A gente pode atribuir também como uma característica desse sentido denotativo o de dicionário. Então, é o significado real, aquele significado, no caso, o principal da palavra. Sentido conotativo é um sentido figurado, é um sentido que traz, no caso, algo além do que a realidade, tá? Então é um sentido mais assim fictício, é um sentido depois do denotativo, tá? Então assim, essa diferença principal. Como o sentido conotativo é o figurado, é este que nós vamos desenvolver mais a partir do estudo das figuras de linguagem, porque por meio delas também nós conhecemos mais essas situações figuradas da língua portuguesa, tá? Então, das figuras de linguagem, elas se dividem em outras também, como figuras de sons, figuras de palavras, figuras de construção, tá? Mas aí agora a gente vai estudar as figuras de som. Lembrando que som a gente vai lembrar de fonema, não é isso? Então, as figuras de som são justamente aquelas que vão trabalhar com os fonemas, com os sons que vão sair das palavras, certo? Aí nós iniciamos com 4 figuras de som, que são a aliteração, a assonância, paronomásia e onomatopeia, tá? A aliteração a gente vai ter como é a repetição de sons consonantais, então sons que trazem consoante, tá? Um som repetido de consoante em um poema, em uma música, em uma frase. Um som repetido de consoante causa uma aliteração, mas da mesma consoante ou de consoantes que tenham sons parecidos, tá bom? Por exemplo, assim, nós temos aí no material de vocês, que vocês podem até olhar depois, tem aqui violões que choram. Então diz assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Percebe que todo, né, o meu poema, no caso aí, o poema na verdade do João Souza, todo o poema traz palavras, né, ou pelo menos a maioria das palavras, com o som da consoante V. Então aqui houve uma aliteração muito marcante da repetição, no caso, né, da consoante V. Não significa que vai ter em todas as palavras, tá bom? Pode ser em menos palavras, mas que tenha qualquer repetição, assim, que dê uma sonoridade, que você perceba que foi repetido no poema, então houve uma aliteração, tá bom? Então a aliteração, repetição de som consonantal. Aí a assonância, né? A assonância é a repetição de sons vocálicos no sentido de vogais tônicas, tá? De sons tônicos, tá? Sons mais fortes no caso. Então, aqui na página 11, vocês têm assim o sonho e a fronha, que é da Cecília Meirelles. Sonho risonho na fronha de linho. Na fronha de linho, a flor sem espinho. Percebemos que houve a repetição de sons vocálicos aí do O, né? Do O, que é um O fechado, do sonho risonho. Houve essa repetição em outras, e fronha também. São repetições da vogal, no caso tônica, que é o O. E também do I, né? Do linho, espinho. Percebe que também houve essa repetição. Então, se houve repetição de som tônico de vogal, é uma assonância, ok? A paronomásia, na verdade, é a repetição, tá? De uma palavra semelhante. Então, são 2 ou mais palavras que se assemelham à palavra completa. Não é só a consoante, não é só o som de vogal. É a palavra completa, ela tem um som semelhante quando falada, certo? Por exemplo, rato, gato, pato, são, se for dentro de um poema, dentro de um contexto poético,
ele vai ser sim uma paronomásia, porque são palavras parecidas, só muda o som de uma das letras, tá bom? Então são palavras semelhantes. Aí nós temos aqui na página 12 a insônia, e diz assim: a girafa gira no safari atrás de safiras. Então nós temos aí girafa e gira, que parecem, né, que são parecidas, e safari com safira. Percebe que não iniciou com a mesma letra, na verdade, não é a mesma construção da palavra, é safira e safari, mas é bem parecida porque só houve uma troca de letra, né, no meio aí. Então, assim, são palavras parecidas, ok? Aí isso é paronomásia. Voltando, a aliteração, repetição de sons de consoantes. A assonância, repetição de sons de vogais tônicas. Tem tudo isso aí direitinho no material de vocês. Paronomásia, palavras semelhantes, que são parecidas, tá? Paronomásia, parecida, palavras parecidas. E por último, a onomatopeia, não menos importante, que é essa que a maioria já conhece, que é a representação de sons. Sons diversos, pode ser som de animal, pode ser o som da chuva, pode ser o som de um carro. É a repetição de sons. Nós vemos muitas onomatopeias nas histórias em quadrinhos, que é para representar algum grito, para representar alguma explosão, para representar alguém caindo na água. Então, sempre vai haver onomatopeias em histórias em quadrinhos, justamente para trazer esse som de diversas coisas da natureza também, ok? Então, recapitulando, a aliteração, eu considero muito a aliteração pelo som do T, que é um som forte, né? Uma consoante forte. Então, eu lembro que é som de consoante, né? A repetição de som de consoante. A assonância, você percebe que a palavra ela é mais suave, não é? Não tem uma consoante muito marcante. Então, repetição de sons vocálicos. Paronomásia, eu lembro que é de parecido, né? Então, palavras parecidas, semelhantes. E onomatopeia, nós todos, né, já conhecemos elas de outras épocas, é justamente essa representação de sons, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Façam os exercícios e até a próxima aula.